de Zacarias, capítulo 1. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo nesse livro. Acharam aí? Zacarias, capítulo 1, a partir do verso 7. Diz assim: aos 24 dias do 11º mês, o mês de Sebate, o segundo ano de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. Tive uma visão à noite, na qual vi um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que se achavam no vale, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? O anjo que falava comigo me respondeu: eu te mostrarei quem são. Os homens que estavam entre as murtas respondeu: estes são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: percorremos toda a terra e a vimos toda tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais tem estado indignado nestes 70 anos? O Senhor respondeu com palavras boas e consoladoras ao anjo que falava comigo. O anjo que falava comigo disse: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, tenho tido grande zelo por Jerusalém e por Sião, mas estou muito indignado contra as nações que vivem seguras. Eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, o Senhor diz assim: voltei-me agora para Jerusalém com compaixão. O meu templo será edificado ali, diz o Senhor dos exércitos, e sobre ela a corda será estendida. Proclama também: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, e o Senhor consolará Sião outra vez, e escolherá Jerusalém. Amém, queridos? Vamos meditar algumas coisas nesse texto aqui. Ele parece meio complicado, né? Mas é bem simples. Então vamos tentar entender aqui. Vamos primeiro falar sobre algumas coisas que estão no texto, e depois a gente vai tentar entender melhor o que o Senhor está falando aqui. O texto apresenta aqui os cavalos, né? Então vamos entender o que isso significa na Bíblia. Frequentemente, os cavalos são usados para mostrar as legiões angelicais do exército celestial de Deus. A gente pode ter isto lá no segundo livro de Reis, no capítulo 6. Não precisa abrir não, só ouça para a gente entender aqui o que o texto está mostrando. Então, no segundo livro de Reis, capítulo 6, no verso 17, quando o servo de Eliseu saiu e viu que estava cercado pelos inimigos, Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que o faças enxergar. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então aqui esse texto mostra que os cavalos mostram o poder do exército de Deus, ok? Quando a palavra de Deus estava falando sobre a grandeza de Salomão, também mostra lá no primeiro livro de Reis, capítulo 10, verso 26, dizendo assim: Salomão também juntou carros e cavaleiros, de modo que possuía 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Parte deles formava a guarnição de algumas cidades e parte ficava próxima ao rei em Jerusalém. Então veja, quando está falando sobre a grandeza do reino de Salomão, fala do número de cavaleiros que ele possuía. Ok? Então, o que significa esses cavalos?
mostra que o exército do Senhor é poderoso e está em ação. Ok? Tudo bem? Aí fala aqui que ele estava ali entre as murtas. Essas murtas eram um arbusto que estava sempre muito bem verde, né, lá em Israel. E essas murtas representavam, então, a salvação restauradora de Deus. Isaías, capítulo 55, versos 12 e 13, fala sobre isto. Diz assim: saireis com alegria e sereis guiados em paz. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. O pinheiro crescerá no lugar do espinheiro, e no lugar da sarça crescerá a murta. Isso exaltará o nome do Senhor, e será um sinal eterno, que nunca deixará de existir. Então veja que a referência à murta simboliza aqui a ação restauradora de Deus sobre o seu povo, né? E os ramos da murta também eram usados para a confecção das cabanas durante as festas dos tabernáculos. Vocês lembram o que significa a festa dos tabernáculos? Quando o povo de Deus saiu do Egito e eles habitaram no deserto, então, para lembrar disto, foi instituída a festa dos tabernáculos, e o povo fazia então cabanas, e durante aqueles dias da festa o povo ficava nessas cabanas. E uma das coisas que eram usadas para fazer essas cabanas eram as murtas. E essa festa era para lembrar que o povo foi peregrino no deserto, mas durante toda essa peregrinação, que durou 40 anos, Deus sustentou o seu povo. Todo o sustento do povo veio da parte de Deus, através do maná, quando também Deus fez sair água da rocha. Então Deus sustentou o seu povo na peregrinação do deserto. E essa festa era para lembrar o povo que, não importa a circunstância, Deus sempre vai cuidar do seu povo. Ok? Então por isso a referência aqui às murtas. Se você quer ver sobre como eram feitas as tendas, está lá em Neemias capítulo 8, verso 15. Ok? E aqui fala que eles estavam num vale, e algumas versões trazem um vale profundo, o que nos leva a entender que não importa o quanto você está num vale, porque o vale significa um tempo difícil, não é? As pessoas falam, ora eu estou lá no monte, quer dizer, está tudo bem, ora eu estou no vale, então ora eu estou na dificuldade. Então no vale da dificuldade, Deus faz o povo lembrar que Ele é o sustento do seu povo e que o seu exército está em ação. Ok? Então, só para a gente se situar aqui no cenário da visão de Zacarias. Então, vamos lá, vamos ver o relato aqui. Fala que eles percorreram toda a terra. Isso está mostrando que Deus é onisciente, porque Ele tem uma visão de tudo o que acontece em todos os lugares, não só desta terra, embora só a terra interessa para nós, né? Mas o Senhor tem todo o universo debaixo dos seus olhos. O seu olhar está sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Então isso mostra a onisciência de Deus, mostra a onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares e mostra a onipotência de Deus. Deus é poderoso sobre todas as coisas. Então veja que o relato diz que estes cavaleiros percorreram toda a terra e ninguém podia barrar esse empreendimento de Deus. Não havia nenhum exército capaz de impedir o avanço dos cavaleiros do exército de Deus. Então isso mostra a soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus é soberano e Ele conhece todas as coisas, Ele está sobre todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas. Amém, queridos? Infelizmente,
Muitas vezes nós esquecemos deste fato. E o mundo nem liga para isto. O mundo acha que eles estão no controle de todas as coisas. Então hoje a gente vê os governos fazendo o que eles bem entendem. Nós vemos aí as pessoas que dominam a indústria, o comércio, eles fazem o que querem e eles praticamente sujeitam as pessoas àquilo que eles querem. Nós vemos aí a indústria da moda ditando as normas de como as pessoas devem viver, porque as pessoas esquecem que existe um Deus que tudo vê, que está presente e que é poderoso sobre todas as coisas. Durante este período que Zacarias está aqui profetizando, havia um homem que dominava todas as coisas, que era o rei Dario. Ele era senhor absoluto sobre o império, e o império da Pérsia, então, dominava todas as coisas. Todas as nações em Israel estavam agora debaixo do domínio do rei Dario. Então Deus chama Zacarias e dá esta visão para ele, para mostrar que realmente existem reis poderosos sobre a terra. Pessoas que vão dominar, mas que Ele, Deus, é todo poderoso e Ele está no controle de todas as coisas. Os homens pensam que têm o controle, mas quem tem todo o controle é o Senhor. E é isso que Deus vai mostrar para Zacarias. Existem governos poderosos, homens poderosos? Existe. Mas acima de tudo existe um Deus todo-poderoso. E Ele controla tudo o que acontece sobre a terra. Por isso o texto mostra seus cavaleiros percorrendo toda a terra, mostrando que o reinado de Deus está acima de todas as coisas. Embora muita gente não pense assim, a Bíblia afirma que é assim. Amém? Lá no Salmo 47, no verso 8, nós encontramos esta declaração: Deus reina sobre as nações, Ele está sentado sobre o seu santo trono. Amém? Deus reina sobre todas as nações. Aos olhos humanos pode parecer que não é assim. Mas, queridos, é assim. Deus reina sobre todas as coisas. Aí o relato fala aqui sobre anjos. Fala sobre o anjo do Senhor e fala sobre anjos. Quando nós vemos anjos nas Escrituras, nós vamos lembrar mais uma vez de todo o poder de Deus, da sua soberania. E Deus, na sua soberania, usa anjos para trazer os seus benefícios para o seu povo. Lá em Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz assim, se referindo aos anjos: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação. Então mostra que anjos, eles são servos de Deus a serviço do povo de Deus. Agora, quem controla tudo isto é Deus. E todas as nossas orações devem ser dirigidas a Deus, nunca aos anjos. A Bíblia mostra claramente que anjo não deve ser invocado, anjo não deve ser adorado. Ok? Embora nós vemos aqui Zacarias chamando de meu Senhor, mas ele fala ali com o anjo do Senhor. E no Velho Testamento, a gente vai falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco, mas o anjo do Senhor se refere a Jesus. Então, por isso, Zacarias chama este anjo de meu Senhor. Ok? Fica claro isso, queridos? Vamos pensar aqui o tempo em que isso está acontecendo. A data é mais ou menos do ano 520 a.C. O texto fala aqui que
É o segundo ano do rei Dario. Vamos pensar. O povo de Israel o povo de Judá havia sido cativo pela Babilônia, por rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor caiu sobre o reinado do rei Ciro. Depois de muitos anos lá do rei Ciro, o seu filho assumiu o trono. E quando o filho de Ciro assumiu o trono, houve uma rebelião. Exércitos contrários ao rei tentaram assumir o poder, destronaram o filho de Ciro. Quando tudo parecia perdido, um oficial do reino ali, chamado Dário, ele convocou os exércitos fiéis ao país e assumiu o poder, derrotou os inimigos e assumiu o poder. Há 2 anos já ele está no reino, e ele era um homem poderoso. E então o relato é que tudo agora está calmo e tranquilo, tudo está em paz. Parece que é um relatório bom, não é? Mas não é. Para o povo de Deus não era. Por quê? Porque o povo de Judá era escravo neste país. Eles estavam querendo reconstruir Jerusalém, porque o rei Artaxerxes tinha permitido que eles voltassem para reconstruir Jerusalém. Mas agora tudo está debaixo do domínio de Dario, e Dario mantém tudo sob o seu controle. Então, para essa paz que estava sobre a terra, tudo estava tranquilo, não havia mais guerra, significava que Israel continuava no estado que ele estava antes. Quando houve todas as batalhas, havia uma esperança de que alguma coisa pudesse mudar e Judá ficasse independente novamente. Mas agora Dario está no poder, está tudo tranquilo, e parece que nada mais vai acontecer, né? Porque Dario mantinha a Pérsia ali, implacável e invencível no seu domínio. Então, esse relato parece estar longe de ser bom para o povo de Judá. Quando a gente faz um paralelo com os dias de hoje, a gente vê algumas coisas acontecendo, e a gente pensa, agora as coisas vão mudar. Mas, de repente, quando houve a eleição no ano passado, as pessoas falam, agora as coisas vão mudar, porque agora está entrando alguém honesto, ou supostamente honesto. Mas o tempo vai passando, e o que a gente percebe? Não muda nada. Mas se a gente pensar na nossa própria vida, quantas vezes você criou expectativas de mudança na sua vida? Você fez planos, criou expectativas de mudanças, e as coisas mudaram? Parece que nada muda, né, gente? Parece que tudo continua como sempre foi. O povo de Judá estava desanimado com tudo isto. Eles tinham sido enviados para reconstruir o templo, mas eles não estavam reconstruindo nada. Porque o desânimo era total entre o povo de Judá. Eles não viam mudanças acontecendo, não tinham ânimo para reconstruir o templo, então tudo estava parado. É o reflexo da vida de muita gente. Nada muda e o desânimo bate na porta. E reconstruir o templo é coisa que muita gente não está procurando fazer. Não é verdade, gente? A gente vive hoje uma época onde o mal presente é a depressão. O que tem de gente com depressão não é brincadeira. E eu não estou me referindo ao mundo, porque o mundo sempre foi depressivo. Mas a igreja, a gente vê muita gente depressiva, muita gente em depressão,
dentro da igreja. Por quê? Porque eles não veem mudança. Em tempos passados se orava muito. Hoje a igreja quase não ora. Como que se dissesse, não adianta. Eu orei por tanto tempo, não mudou nada. Então, o povo tem desanimado na oração, o povo tem desanimado em frequentar as reuniões, o povo tem desanimado em servir a Deus, falar a respeito do Evangelho, propagar o Evangelho. As pessoas já não estão mais fazendo isto, os cristãos não estão mais fazendo isto. E muita gente não sabe, mas está com depressão, um desânimo total, porque olha ao seu redor e parece que nada muda. Por isso, a primeira parte que foi estudada aqui neste livro de Zacarias foi o chamado de Deus para que o povo se volte para Ele. Queridos, não adianta a gente se voltar a projetos de mudança, a projetos das coisas concernentes a esta vida, como que se a gente conseguisse mudar alguma coisa aqui no nosso dia a dia, a vida seria melhor. Talvez se mudar de um emprego as coisas fossem melhor, se mudar de casa as coisas seriam melhor, se mudar de carro as coisas seriam melhor. Muitos pensam, se mudar de mulher as coisas seriam melhor. A gente fala isso em tom de brincadeiras, querido, mas infelizmente, até uma grande denominação, que eu não vou dizer o nome, eles mudaram o estatuto da igreja, permitindo que os pastores pudessem divorciar e casar de novo, com a seguinte mentalidade: se a sua esposa não está cooperando com você no seu ministério, você tem o direito de divorciar e casar com uma que vai apoiar você no ministério. E eu estou me referindo a uma das maiores denominações do Brasil. Olha a que ponto nós estamos chegando. Tenta mudar aquilo que você acha que está atrapalhando a sua prosperidade, a mudança de sua vida. Então muita gente faz projetos e acha que se determinadas coisas eles conseguirem alcançar, então a vida vai melhorar. E então o livro de Zacarias começa com esse apelo: você quer uma mudança na sua vida? Volte-se para Deus, e Deus se voltará para você. Então nós vemos aqui a importância, esse verso de Zacarias 1:3, que diz assim: portanto, diz-lhes assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E é interessante porque nesse pequeno versículo, 3 vezes aparece o Senhor dos Exércitos, mostrando, queridos, que só Ele, o Senhor dos Exércitos, aquele que tem o verdadeiro controle sobre todas as coisas, pode fazer a diferença na sua vida. E essa diferença vai acontecer quando nós nos voltarmos para Ele. Não é quando a gente orar pedindo que Ele faça acontecer alguma coisa na nossa vida, melhorar a nossa situação, mas quando nós realmente nos voltarmos para Ele com todo o nosso coração. Essa reunião foi aberta com o Salmo 51, quando Davi chega diante de Deus para dizer: Deus, o problema está aqui dentro. O problema é o pecado. E eu preciso de um coração novo. Então, quando a Bíblia diz de nós nos voltarmos para Deus, é isso que a Bíblia está dizendo. Não está dizendo somente da gente buscar em Deus a solução das coisas.
mas que a gente busque a solução real, que é o nosso problema, que é o nosso pecado, que é o nosso coração longe do Senhor. Porque muita gente dentro da igreja vive longe de Deus. Isso não é privilégio nosso, né? De estar na igreja, mas com o coração longe de Deus. Porque Isaías já profetizou sobre isto. Deus dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe. E então o apelo é: volte-se para Deus. Não adianta você querer reconstruir nada, se o seu coração não estiver voltado para Deus. Amém, queridos? E a gente vai entender isso agora, aqui na continuidade do texto, quando no verso 12, depois de ouvir o relato, e o anjo do Senhor entendeu bem o relato, que essa paz, essa tranquilidade que estava sobre a terra, né? Quando o verso 11 diz: percorremos toda a terra e a vimos toda tranquila e em descanso. Parece que está tudo bem, mas aí o anjo do Senhor faz um clamor a Deus. No verso 12: então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais tem estado indignado nestes 70 anos? Parece que o anjo do Senhor está lançando um desabafo diante de Deus, né? Parece que ele é até meio irreverente com Deus. Quando parece que ele cobra a Deus. Não é verdade? Mas na verdade, este anjo, que é o próprio Senhor Jesus, ele está intercedendo em favor do povo de Deus, do povo de Judá, e hoje a gente traz isto para a igreja. E ele então, o que ele está realmente colocando diante de Deus é a promessa de Deus. Porque o Senhor tinha dito através dos profetas que o povo de Judá seria escravizado por 70 anos. E depois desses 70 anos eles seriam libertos. E agora os 70 anos já se cumpriram, mas o povo continua ali debaixo do reinado da Pérsia. E o anjo do Senhor apresenta a promessa para Deus. Por isso ele pergunta: até quando? Porque os 70 anos já passaram. E ele então pergunta: até quando? E isto é uma oração intercessória. O que nos mostra, e já foi bem falado sobre todo este assunto aqui pelo Jefferson, a respeito de oração, que as nossas orações, elas devem ser baseadas nas promessas de Deus. O próprio Jesus, ao interceder pelo seu povo, ele coloca diante do Pai as promessas que o Pai fez. Amém, queridos? Então, para que a nossa oração seja eficaz, nós precisamos conhecer as promessas de Deus e apoiar a nossa fé nas promessas de Deus. Não nos desejos do nosso coração, não na nossa espiritualidade, não no nosso merecimento ou no nosso imerecimento, mas tudo deve ser baseado na palavra de Deus e a nossa fé tem que estar na palavra de Deus. E então, esse anjo do Senhor, ele intercede em favor do povo de Judá, apresentando a Deus a promessa do Senhor. E então o Senhor vai responder, e diz: o Senhor respondeu com palavras boas e consoladoras ao anjo que falava comigo. E o anjo que falava comigo disse: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, tenho tido grande zelo por Jerusalém e por Sião. Olha só, queridos, Deus permitiu que o povo de Judá tivesse sido levado em cativeiro. E nesse período todo, Deus esteve cuidando do seu povo. Ele está dizendo: eu tenho grande zelo, né? Tenho tido grande zelo por Jerusalém
e por Sião. Como que a gente pode entender um período de cativeiro, um período onde o povo foi escravizado, onde o povo sofreu tantas situações adversas, com o zelo do Senhor e o cuidado do Senhor? Porque a primeira coisa que, quando a gente enfrenta situações difíceis, situações adversas, é perguntar para Deus: o Senhor não me ama? O Senhor não está vendo? E a gente fica meio que indignado com Deus. E Deus está dizendo: eu estou zelando por você. Toda domingo de ceia, a gente tem lido na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que o Senhor diz assim, através do apóstolo Paulo: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Mas quando somos julgados, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. É muito simples para Deus olhar para nós, pecando contra Ele, e nos condenar, dizendo: vocês são iguais ao mundo, então serão condenados juntamente com o mundo. Mas como Deus não quer nos condenar, então Ele vai nos disciplinar. E Deus estava disciplinando o povo de Judá, porque eles haviam deixado os princípios de Deus, as ordenanças de Deus, eles tinham deixado de guardar os mandamentos do Senhor. Uma das coisas que Deus reclama com eles é que eles tinham deixado de guardar o sábado, eles tinham deixado de guardar o dia do Senhor. E então eles são levados em cativeiro e Deus diz: vocês vão ficar 70 anos debaixo do domínio de um rei terreno, para que vocês possam se voltar para mim, diz o Senhor. Então Deus está dizendo: olha, eu estou sendo zeloso com você. Você pode pensar que eu não me importo com você. Você pode pensar que eu não ouço as suas orações. Você pode pensar que eu não cuido de você. Você pode pensar que eu me esqueci de você. Mas eu estou sendo zeloso com você. Eu estou cuidando de você. E aí o Senhor diz: eu dei autoridade para as nações. A Babilônia só invadiu e conquistou Judá porque eu permiti. E eu permiti que a Babilônia caísse porque eles se exaltaram contra mim. E eu permiti que agora Dario estivesse sobre o domínio. Mas ele também está se exaltando, pensando que ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então, quando eu me indignei contra vocês, eu dei poder para essas nações. Mas essas nações fizeram o que era mal perante os meus olhos. Eles agravaram, eles foram além do que eu queria. E então agora eu vou tratar com eles. O que Deus está dizendo, queridos, é que Ele dá uma certa autoridade sobre as pessoas ao nosso derredor para nos pôr em aperto, porque Ele é zeloso. Ele está cuidando para nós não sermos condenados com o mundo. Ele está cuidando. E quando essas pessoas que Ele usa como uma vara sobre nossas vidas, se exaltam além, eles vão além do que Deus falou para eles irem, então Deus vai tratar também de uma forma muito severa com estas pessoas. Você não precisa ficar preocupado, porque
o mundo parece estar em ascensão e o povo de Deus está sofrendo todas estas coisas. Porque Deus diz que vai tratar com tudo isto. Então, se a gente olhar de uma forma bem humana para tudo o que está acontecendo, e o que infelizmente é o que a gente mais faz, né? Olhar de uma forma bem humana, com os olhos somente da nossa carne, a gente vai ver um mundo incrédulo que está bem. Porque basta você olhar para quem mais oprime o povo neste país. Quem mais oprime o povo neste país? Está lá em Brasília. E eles estão numa boa. Eles fazem o que querem lá. Eles apertam cada vez mais o povo, mas eles estão cada vez melhores. Os salários deles aumentam com muita facilidade, os benefícios que eles têm. Os donos de banco, né, fazem o que querem, cobram o que querem, e assim por diante. E parece que está tudo bem com eles. Então, muitas vezes, a pergunta é: até que ponto vale a pena servir a Deus? Porque os incrédulos, eles estão indo cada vez melhor. Enquanto nós estamos aqui sofrendo, todas essas pessoas estão aí entregues ao seu prazer, fazem o que querem e estão bem. E eles zombam de nós, eles zombam dos cristãos, eles zombam da piedade e até mesmo perseguem o povo de Deus. E aí a pergunta: e Deus diz que está zelando pelo seu povo. Então vamos entender, Deus está disciplinando o seu povo, para que o seu povo seja participante da sua santidade. Amém, queridos? Mas Deus diz que Ele vai tratar com todo o que está acontecendo. Vamos dar uma olhadinha lá no Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse. Pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso, a soberba é para eles como um colar no pescoço. A violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas. Do seu coração brotam fantasias. Zombam e falam com malícia. Com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus e a sua língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe a vontade de suas águas. Eles dizem: como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Por certo, é vão que tenham mantido puro o coração e levado as mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito: falarei contra eles, eu teria traído a geração de seus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Até, e esse até é muito importante, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos
aterrorizados. Como alguém que acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Quando meu coração estava amargurado e meu interior me perturbava, eu estava embrutecido, ignorante, era como animal perante ti. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais tenho no céu? Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminarás todos os que se desviam de ti. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Então veja só, querido, o salmista está dizendo: enquanto eu fiquei olhando para as pessoas, enquanto eu fiquei olhando para tudo que estava acontecendo ao meu derredor, ele diz, faltou pouco para os meus pés tropeçarem, para que eu escorregasse. E só não caí porque eu entrei no santuário do Senhor. E quando eu entrei no santuário do Senhor, eu compreendi o que realmente estava acontecendo. Como a minha visão estava completamente errada a respeito de Deus e a respeito da vida neste mundo. O que eu pensava sobre os homens era completamente errado. Eu tinha um pensamento completamente errado. Mas eu só percebi isso quando eu entrei no santuário. E é o que Deus está dizendo através de Zacarias. Volta para mim. E você vai ter uma compreensão de tudo que está acontecendo. Pare de buscar soluções, como os homens no mundo estão buscando soluções. Pare de ter inveja dessas pessoas, pare de querer ser igual a estas pessoas. Pare de querer ter uma vida igual a que eles estão tendo. Porque eu estou cuidando de vocês. Se você entrar no meu santuário, o seu entendimento vai ser aberto e você vai perceber que você não precisa correr como eles estão correndo, que vocês não precisam ir atrás das coisas que eles estão indo atrás, porque eu vou cuidar de vocês, eu sou zeloso com vocês. Mas eu não posso reter a minha mão, a minha disciplina, enquanto vocês não entrarem no santuário, porque eu não quero perder vocês. Não pense que essas pessoas vão colher o melhor, porque não vão. Eles podem achar que estão por cima, eles podem achar que está tudo bem, mas quando eu me levantar, eles vão cair. Todos eles vão cair. Mas o Senhor vai cuidar do seu povo. E o que nós precisamos, queridos, é a compreensão que o salmista teve, lá no verso 25, e dizer lá no nosso coração: quem mais eu tenho no céu, senão a ti? E na terra não desejo outra coisa, além de ti. Então, queridos, o que a gente precisa entender é que Deus está conosco. Por isso, é o nome que o Senhor deu a Jesus, Emanuel. Deus está conosco.
E Deus levanta o profeta Zacarias justamente para comunicar para aquele povo e para nós que Deus está conosco. Amém, queridos? E como a gente tinha dito no início, nós cremos que o anjo do Senhor é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, na sua pré-encarnação. E é Ele quem vai interceder em favor do povo. E a gente tem estudado sobre isso, que o Senhor tem intercedido por nós. Nós estudamos lá no Evangelho de João, no capítulo 17, a forma como o Senhor Jesus intercede pela sua igreja. E é interessante, embora a gente não pode associar bem esta questão, mas este anjo estava num cavalo vermelho. O texto não faz nenhuma alusão ao sangue de Jesus, o texto não fala nada a respeito das cores. Mas quando a gente olha toda a palavra de Deus, a gente pode ver claramente que durante todo o relato da palavra de Deus tem um fio vermelho, já fazendo alusão ao sangue de Jesus. Agora, queridos, pensa, esse anjo do Senhor, que nós cremos, era o próprio Senhor Jesus na sua pré-encarnação. Ele faz um apelo ao Pai. Ele intercede pelo povo. E o Senhor imediatamente responde à oração. E aí a gente vai pensar, Jesus ainda não tinha sido encarnado. Jesus não tinha vindo a este mundo. Jesus não tinha sofrido lá na cruz. Jesus não tinha sido glorificado ainda. E a intercessão dele teve um grande peso diante do Senhor. E nós temos estudado que Jesus continua intercedendo por nós. E agora Deus já pode ver diante de si o sangue de Jesus sobre nós. Você crê que Deus não vai responder à intercessão de Jesus? Ou você crê que Ele vai responder à intercessão de Jesus? Esse Jesus que comanda todos os exércitos dos céus, que intercede pelo seu povo, Ele está sendo zeloso conosco. A palavra de Deus mostra claramente, lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho no seu próprio tempo. Então veja só, a palavra de Deus diz que Jesus é o mediador entre nós e o nosso Deus. E Ele tem clamado em nosso favor. Jesus, nas suas últimas palavras antes de subir aos céus, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Nós estudamos, mas eu quero ler aqui João 14, versos 18 e 19. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro em pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Então, queridos, olha as promessas que nós temos da parte do Senhor. Por isso, quando nós olharmos para tudo o que está acontecendo ao nosso derredor, em vez de nós ficarmos deprimidos, em vez de nós ficarmos chateados, em vez de nós ficarmos tristes, em vez de nós ficarmos perguntando se vale a pena, nós devemos levantar as mãos aos céus e dizer: obrigado, Deus. Porque nada do que os meus olhos estão vendo é a verdade, a verdadeira realidade. A realidade real, que os meus olhos carnais não podem enxergar ainda, é a tua promessa. Porque tu és o Deus que não pode mentir. Tu és o Deus que jamais voltará atrás na sua palavra. E o Senhor diz que é zeloso com a minha vida, e eu creio que o Senhor está cuidando de mim.
Amém, queridos? Você pode crer nisto? Apesar de nós parecermos que estamos lutando sozinhos neste mundo, Deus está conosco. E Jesus está intercedendo por nós. Em Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, diz assim: seja a vossa vida isenta de ganância, e contentai-vos com o que tendes. Porque Ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Deste modo, com plena confiança digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que poderá me fazer o homem? Você pode crer nessa palavra e afirmar isso com todo o seu coração? Deus está trazendo para nós as mesmas palavras que Ele trouxe para Zacarias. Sou zeloso por você. Virei com misericórdia para edificá-lo, para abençoá-lo, para que os teus bens transbordem. Foi isso que o Senhor disse. E uma das coisas que o Senhor disse: o meu templo será edificado. O meu templo será edificado. E o meu povo vai transbordar em bens. Então, queridos, olha a ordem. O meu templo será edificado. E o meu povo transbordará de bens. As coisas vão mudar na sua vida. Mas antes, o templo tem que ser edificado. Volte para o Senhor. E Ele se voltará para você. Se você tem que buscar algo, busque a face de Deus. Busque a face do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tempo de nos voltarmos para Deus, queridos. Pare de buscar solução onde não existe solução. Porque este mundo está somente tramando contra você. Mas o Senhor é zeloso. As pessoas dominadas pelo espírito do príncipe deste mundo das trevas está tramando contra você. Mas o Senhor está atento. Quero mais uma vez ler aqui o verso 17 do Salmo 73. Entrei no santuário de Deus, então compreendi. E esse é o apelo para você nesta manhã. Entre no santuário. Edifique a sua vida com Deus. Levante mais uma vez o altar no seu coração. O altar da consagração. O altar da oração. O altar da adoração. Pare de lutar para alcançar o que você jamais vai alcançar. Busque o Senhor. Busque o seu reino. Busque a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. É tempo de buscarmos a Deus, queridos. É tempo de nos voltarmos para Deus com todo o nosso coração, em arrependimento das nossas obras más.
Amém?